Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais um vídeo com as nossas mensagens psicografadas. Essas histórias são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa espírita, o nosso núcleo espírita kardecista Renascer. São relatos de espíritos ainda imperfeitos que se encontram muito ligados à psicosfera terrena, não se tratando de espíritos com alto grau de evolução espiritual. A história que vou ler agora foi psicografada no dia 9 de junho de 2022 e é o espírito Maia que conta essa história. Eu tinha 7 anos. Lembro da infância alegre na fazenda, ajudando minha mãe nas pequenas tarefas cotidianas. Eu gostava, sobretudo, de alimentar as galinhas e amassar o pão. Naquele dia, antes mesmo do amanhecer, eles bateram à nossa porta. Meu pai passara a noite acordado, andando no escuro de um lado para o outro. Minha mãe me colocou em sua cama, junto aos irmãos menores, e apenas rezava, enquanto eu dormia um sono cheio de angústias e sobressaltos. Lembro-me bem do conde Daven. As sobrancelhas grossas, unidas no centro da testa, lhe davam um aspecto assustador. Acusava meu pai de sonegação de impostos e de lhe dever uma grande soma. Meu pai negava as acusações. Ajoelhado, implorou misericórdia em vão. Os homens do conde espancaram meu pai covardemente até a morte, ali mesmo, na nossa frente. Enquanto reviravam a casa em busca de objetos de valor, Daven se fechou no quarto com a minha mãe. Eu permanecia agarrada aos meus irmãos. Minha mãe saiu do quarto, beijou cada um de nós e se foi seguindo o conde. Lembro-me de seus olhos e o nariz inchados de tanto chorar. Depois, as lembranças ficaram confusas. Não sei o que aconteceu com meus irmãos. Aquela foi a última vez que estivemos juntos. Um dos homens me jogou em uma carroça junto com alguns animais e me deixou na casa velha da estrada, onde viviam o senhor e a senhora Torres. Nas primeiras noites, eu estava tão assustada com tamanha mudança em minha vida que não conseguia dormir. Apenas chorava, sentindo o cheiro forte de animais, no monte de feno que me servia como cama. Antes mesmo do sol nascer, eu era acordada pela senhora que me deu uma lista de tarefas diárias a cumprir. E assim foram meus anos seguintes. Os dias passavam rápido com tantas coisas a fazer, e à noite eu caía exausta em sono profundo. O casal abrigava outras crianças, mas não havia tempo nem permissão para conversas ou brincadeiras. Aos 14 anos, eu era muito miudinha e magricela, e a senhora Torres me achava fraca demais para o trabalho. Então, seu marido me levou até o convento. Cheguei como serviçal, mas graças à bondade de uma das irmãs, que se tornou minha tutora, aos 18 anos me tornei noviça e fiz meus votos. Foi no convento que tive minha fase mais tranquila. Embora a rotina rigorosa, com horários inflexíveis para tudo, eu pude aprender música. Eu gostava das missas e das orações, sobretudo dos cânticos. Certa vez minha tutora me ouviu cantando em um momento de distração e se impressionou com a minha voz. Comecei a estudar mais e passei a cantar sempre que me permitiam, missas, orações e até em alguns momentos de lazer. Eu estava com 22 anos quando recebemos membros da nobreza para uma missa de Páscoa. Reconheci as sobrancelhas diabólicas do conde, sentado na nave da capela. Embora mais gordo, calvo e envelhecido,
Tinha o mesmo olhar diabólico sobre as sobrancelhas espessas. Continuei cantando ingenuamente, sem imaginar as consequências nefastas que meu dom traçava para mim. O conde voltou outras vezes e sempre solicitava minha presença, exigindo que eu cantasse para ele. Parecia enfeitiçado pela minha voz. Certo dia, a Madre Superiora chamou-me até seu gabinete. Esbarrei em minha tutora que saía do escritório da freira com os olhos inchados. Senti uma dor pungente no peito, lembrando dos olhos inchados de minha mãe na última vez em que a vi. Tive um mau presságio. A madre me disse, com poucas palavras, que eu iria servir o conde Daven em seu castelo. Não demorei a descobrir que o conde se tratava de um ser maligno. Cruel e insano, punia severamente aqueles que ousavam desafiar sua tirania. Tinha negócios com a nobreza, inclusive de territórios estrangeiros, exercendo muita influência sobre o rei. Viúvo e sem filhos, ele vivia em seu castelo afastado da cidade. O castelo era um dos maiores da região, localizado em uma grande área onde se produzia vinhos que abasteciam grande parte do continente. Muitos empregados e agregados moravam no castelo. Instalaram-me em um quarto dentro do quarto de Daven, mas parecia uma cela, sem janelas, com portas de ferro. Havia outra moça, Estela, que ficava comigo trancada e atendia ao conde. O conde nos mantia como suas escravas de alcova. Nós o servíamos, cuidávamos de sua higiene e trocador, o entretínhamos e atendíamos aos seus desejos mais estranhos, satisfazendo sua luxúria doentia, sem que ele tivesse relações sexuais de fato comigo. Ele sempre me obrigava a cantar. Estela, ainda assim, dizia que tínhamos sorte. Sabia de outros moradores que viviam ali submetidos a coisas horríveis que eu jamais tinha imaginado que os homens pudessem fazer. Daven era imprevisível, não tinha hora. Às vezes, passávamos a noite acordadas atendendo seus caprichos. Outras vezes, nos procurava no meio do dia. Conversava sozinho e quase nunca nos dirigia a palavra. Muitas vezes ficava embriagado. O conde recebia visitas frequentemente. Eram constantes os jantares nababescos, seguidos de festas opulentas que duravam dias. Músicos eram trazidos e eu cantava, até com prazer, para os convidados do Senhor. Nossas refeições, minha e de Estela, eram trazidas diariamente por um criado. Certo dia em que o conde estava ausente, o criado foi substituído por uma mulher manca e com um olho apenas, que trazia na testa as iniciais do conde marcadas com metal quente. A mulher não falava, tivera sua língua cortada. Ao me ver apenas com seu olho são, ela soltou algo como um grunhido e cobriu o rosto com as mãos. Ela chorava e tentava dizer coisas incompreensíveis. Quando finalmente se acalmou e me abraçou, reconheci aquele cheiro. Aquela mulher tão machucada era minha mãe. Concordamos guardar silêncio. Estela se tornara uma amiga leal. O velho serviçal voltou e minha mãe não mais apareceu. Acabei ganhando a simpatia do criado. Descobrimos que ele gostava de aguardente e lhe dávamos o que conseguíamos roubar do conde. Ele bebia rápido e logo se embriagava. Nestas horas, ele se tornava falador e nos dava notícias do que acontecia no castelo. Contou-nos a história de Vivian. Me lembrei que este era o nome de minha mãe. Vivian fora trazida para o castelo há mais de 15 anos. Diziam que o conde era loucamente apaixonado por ela,
que a princípio jamais fora tratada como escrava. Nos primeiros dias chorava muito e quase não comia. Depois foi se acostumando e aceitou a companhia de Daven. Ela tinha autoridade sobre ele, que fazia muitas de suas vontades. Passou a gozar de liberdade para passear nos arredores do castelo e alguma autoridade sobre os demais. Alguns anos depois da sua chegada, minha mãe fugiu com um dos homens da guarda do conde. Ficaram semanas foragidos, escondidos em algum lugar nas redondezas. Daven os procurou obstinadamente, interrogou e ameaçou cada empregado, promoveu uma verdadeira caçada e acabou encontrando o casal. O homem foi torturado até confessar e em seguida foi morto. O conde não perdoou a traição de Vivian. Ele mesmo furou um dos seus olhos e cortou sua língua. Não satisfeito, mandou que lhe quebrassem as pernas. Sem falar, sem andar e com um olho só, ela não teria condições de fugir. Ele não a aceitou mais como sua amante, mas não deixou de exercer sobre ela sua tirania. Expulsou-a de seu quarto e ela foi trabalhar na lavanderia. Mais alguns meses se passaram. O conde se ausentou do castelo por algumas semanas. Foi tratar de assuntos de um parente distante. Com muito custo, consegui com o velho criado uma cópia da chave do quarto. Comecei a sair às escondidas à noite, enquanto os criados dormiam, e andava pelo castelo procurando minha mãe. Já estava para desistir quando percebi algo estranho na cozinha. Descobri uma parede falsa com uma passagem secreta que dava acesso a uma escada. Peguei uma vela acesa e desci as escadas. As escadas levavam até um local que mais tarde descobri ser a câmara de tortura, para onde eram levados prisioneiros estrangeiros, rebeldes, insubordinados, sonegadores e outros desafetos da nobreza e de Daven. O local era abafado e fétido, uma espécie de prisão, onde pessoas mortas e quase mortas eram cruelmente torturadas. O que vi era assustador. Havia instrumentos de tortura dos mais diversos, homens e mulheres acorrentados ou presos, esqueléticos, quase cadavéricos, alguns mutilados, outros com grandes feridas abertas, alguns corpos sem vida, outros agonizando. Passando por entre os prisioneiros, senti algo tocar levemente meu ombro e, colocando a vela acesa sobre seu rosto, reconheci Vivian agonizando. Ela tremia, estava com as roupas rasgadas, acorrentada pelas mãos, com os pés suspensos, os ossos aparentes sob a pele cinzenta. Vi seus órgãos genitais cheios de feridas purulentas. Subi as escadas com náuseas e tonturas. Na cozinha, pude respirar um pouco e pensei rapidamente. Peguei uma faca e voltei para a câmara. Enfiei a faca na garganta de minha mãe e esperei seu último suspiro. Ela me olhou, agradecendo o alívio que a morte lhe trazia. Prometi a mim mesma que mandaria Daven de volta ao inferno de onde ele tinha saído. E assim o fiz. Logo que ele retornou, aproveitei-me de um momento em que ele, embriagado, se entretinha com Stella e o acertei com uma barra de ferro. Stella ficou paralisada enquanto eu o sufocava com um travesseiro. A amiga, atônita, começou a gritar e logo os guardas entraram e conseguiram me impedir de matar o conde. Esperava ser mandada para a câmara de tortura, mas Daven apenas mandou que me açoitassem e me trancou na cela, deixando-me só e sem comida por alguns dias. Então veio o castigo inusitado. O conde mandou preparar uma espécie de capas com penas de pavão, que me obrigou a vestir.
Também preparou uma gaiola de menos de 1 metro de altura, com fortes barras de ferro soldadas, que colocou pendurada no teto do seu gabinete, frequentemente visitado por membros da nobreza e seus clientes, comerciantes locais e estrangeiros. Eu passava os dias presa na gaiola e, à noite, o conde me mantinha na cela do quarto, com as mãos algemadas e grandes bolas de ferro presas aos pés. O castelo se preparava para uma noite festiva. O conde mandou enfeitar a gaiola com fitas coloridas e fui pendurada em minha gaiola no centro da sala principal. Os convidados olhavam curiosos e divertiam-se com aquela ideia estapafúrdia. Temendo a ira do conde, eu cantei divertindo os convidados, que me davam restos de comida como se eu fosse um bichinho de estimação. E assim fiquei durante algum tempo, como um pássaro a serviço de Daven. Fui sendo consumida pela solidão, tristeza e desesperança. Meu pensamento frequentemente voltava à casa de minha infância. Comecei a ver pessoas estranhas no gabinete e no quarto, que ninguém mais parecia ver. Criaturas de aspecto horripilante estavam sempre por ali. Perdi o apetite até parar de comer. Sem conseguir cantar, o conde mandou colocar minha gaiola na câmara das torturas. Fui perdendo a consciência aos poucos. Sonhos e lembranças se misturando à realidade escura e fria. Perdi a noção do tempo e fiquei ainda muito tempo perambulando pelo castelo. Antigos inimigos trouxeram Daven desencarnado, velho, magro, desfigurado. Chamava por Vivian quase o tempo todo. Sugeri que o colocassem na gaiola que outrora fora minha prisão e me encarreguei de cuidar para que ele não tivesse paz. E assim permanecemos durante um tempo. O castelo foi invadido e destruído e o conde levado pelos invasores. Permaneci sozinha em suas ruínas, remoendo ódio àquele que havia destruído a mim e a minha família. O mato cresceu e as ruínas foram engolidas pela floresta. Ouvi uma voz chamando meu nome, o nome que eu esquecera. Isso me fez lembrar de quem eu era, da família perdida, dos dias de paz no convento, do prazer de cantar. E ela apareceu, minha antiga tutora dos tempos de convento. Vestia um traje alvo que a fez mais parecida com um anjo que uma freira. Me abraçou maternalmente e cantou uma das minhas canções favoritas. Sentimentos mistos de ódio e mágoa, tristeza e saudade me pesaram imensamente no peito, e ela se foi. As lembranças do tempo do castelo do conde foram perdendo força. Dormi durante muito tempo, e quando despertei, a floresta havia sumido, e ao meu redor havia um deserto, aonde o sol chegava vivo e intenso. Minha tutora apareceu novamente, desta vez trazendo Vivian com ela. Ambas me envolveram em muito amor e me falaram palavras doces. Adormeci no colo de minha mãe, sentindo-me novamente criança, antes de perder minha família. Segui com minha mãe para a colônia no plano espiritual onde ela vivia. Aos poucos, fui deixando o passado para trás e me conscientizando da realidade e do tempo. Hoje reconheço que as personagens do meu drama já não existem senão nas minhas lembranças. Todos se foram para algum lugar, melhor ou pior. Sigo recebendo cuidados e aprendendo sobre a vida e as múltiplas existências, sobre o universo e suas leis. Entendo a necessidade de esquecer o passado e planejar uma vida futura, mas é preciso antes curar as feridas da alma com o remédio do perdão.
Obrigada pela oportunidade de contar minha trágica história. Pelo Espírito, Maia. Esta é uma história que fala da maldade humana. História que, infelizmente, ainda acontece nos dias de hoje, e muito. Ainda temos pessoas, sobretudo mulheres, inclusive crianças, que sofrem todo tipo de violência. São escravizadas, quer seja em trabalhos forçados ou em exploração sexual. E muitas vezes nós nos perguntamos: onde está Deus nessas situações? Em A Gênese, no capítulo 3, Allan Kardec afirma que, sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede, há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas a respeito de todas as suas criaturas e tudo pode. Por que então Ele permite a existência do mal? O filósofo grego Sócrates, há mais de 400 anos antes de Cristo, já dizia que os atos errados são consequência da própria ignorância. Ele afirmava que o mal é a ausência do bem, o não bem. Porém, se Deus está em toda parte, sem nenhuma exceção, e se Ele é o bem supremo, então concluímos que o bem está em toda parte, não podendo por isso estar ausente. Inclusive, onde o mal prevalece, o bem está presente. Logo, o mal não é a ausência do bem, mas é a ignorância do bem. O mal é transitório, ele não tem raízes. É criação do próprio homem e sua existência é temporária. Kardec, ao classificar os espíritos encarnados no planeta Terra como imperfeitos, traça como sendo suas características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, vaidade, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Ignorância das leis de Deus, ignorância das leis cósmicas que regem todas as coisas e ignorância de sua própria natureza divina. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, são palavras de Jesus: Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Segundo o dicionário da língua portuguesa, mal é tudo o que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de algo ou alguém, o que é nocivo para o bem-estar físico ou moral. A palavra escândalo, usada por Jesus, pode ser traduzida por tropeço, vacilo, erro, ofensa, princípios falsos, abuso do poder, tudo o que de mal o homem pode fazer. Então, podemos entender a situação de Jesus, sem alterar o seu sentido, da seguinte forma: ai do mundo por causa do mal, pois é necessário que venha o mal, mas ai do homem por quem o mal venha. E seguindo este raciocínio, podemos afirmar que o mal é necessário, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e que em algum momento terão consciência.
A Terra é um mundo de provas e expiações, no qual o mal prevalece. Chega um momento em que aquele que pratica o mal fica cansado de sofrer, distanciado do bem, que é a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência, e irá procurar o remédio através do aprendizado, saindo da ignorância. A existência transitória do mal serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros, já que aqui na Terra estamos misturados entre espíritos que já alcançaram algum progresso e espíritos que ainda estão nesse processo de evolução. Uns estão colhendo o fruto de suas más ações pretéritas, muitas vezes, na maioria das vezes, através do sofrimento, enquanto outros ainda estão plantando, ou seja, praticando o mal. É assim que Deus tira o bem do mal. Antes da ação vem o mau pensamento, e o ser racional tem ao menos um momento de reflexão onde pode escolher não praticar o mal. Quando Kardec questiona aos espíritos da codificação se o ambiente do vício exerce arrastamento irresistível ao homem, os espíritos respondem que arrastamento sim, irresistível não. Então o conde, o indivíduo que pratica o mal nessa história, estava inserido em um ambiente favorável ao exercício do mal. Ele era um homem em uma sociedade machista, rico e poderoso. Embora haja necessidade do mal para que ocorra o progresso, cabe a cada um a escolha de praticá-lo ou não. O agressor, o conde Daven, fez a escolha do erro, teve seu livre-arbítrio e se entregou deliberadamente ao escândalo. Ele poderia não ter agido dessa forma, e ainda assim os devedores continuariam sujeitos à lei de ação e reação, sem que para isso ele, tornando-se agressor, adquirisse novos débitos. Existe o livre-arbítrio no momento da ação, do plantio, mas não no momento da reação. Por isso, Deus permite que existam as vítimas do mal, pessoas que sofrem violência. No caso da história de Maia, ela, a família e as outras vítimas do conde estão passando pela expiação de um mal praticado no passado, resgatando seus débitos e se regenerando. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. O conde, por escolha, serviu de instrumento à justiça divina quando seus maus instintos foram utilizados para praticar o mal, e se tornou responsável pelo sofrimento, dano e dor causados ao próximo, e há de responder pelos seus atos. Não conseguiremos nos livrar das consequências advindas dos males que praticamos. O mal que nasce em nós passa a fazer parte de nossos karmas. Voltando à questão da existência do mal, nós sabemos que todo espírito é criado simples e ignorante, e dotado de livre-arbítrio, embora limitado. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal, para que, superando o mal através da força contrária que é o bem, possa aprender e evoluir. Deus deixa ao espírito a escolha do caminho. Tanto pior para nós se escolhemos o mau caminho. Nossa peregrinação será mais longa. O sofrimento experimentado pelo mal que o outro pratica, em função de nossa própria maldade outrora praticada, se trata de uma oportunidade de trazermos à tona o que há de melhor em nós, a fim de auxiliar aquele que persiste no mal através da nossa superação e do nosso bom exemplo. Segundo a obra A Gênese,
Deus quis que o homem fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse seu, mesmo tendo a responsabilidade do mal que praticou por sua vontade. Ou seja, cada qual é responsabilizado pelos seus atos. E a expiação do mal, ou as provações advindas dele, fortalecem o espírito, acelerando a sua evolução. São palavras de Paulo de Tarso em sua carta aos Romanos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O mal a que se refere Paulo é o que subsiste em nós através de nossas encarnações, que trazemos como tendência e é alimentado por nossa vontade, e que, em certa medida, nos proporciona prazer pelo torpor da consciência, pela ignorância da realidade da vida. Paulo nos alerta sobre as lutas que devem ser travadas para combater o mal em nós mesmos. É o bom combate. E neste mundo materialista, onde bilhões de espíritos vivem como zumbis, é preciso coragem para vencer o mal. Não basta a prova ou a expiação, mas o aprendizado se faz necessário. E a narradora dessa história, Maia, vítima da maldade de seu algoz, quando desencarnou, após uma vida de sofrimento, dor, privações, ainda permaneceu no plano espiritual, vítima de suas próprias lembranças, ainda sem vencer seu bom combate, mas consciente que o perdão é o melhor remédio para curar suas feridas. Que Deus abençoe nossa irmã Maia e roguemos também ao Pai pelo seu agressor, igualmente nosso irmão, para que ele possa se regenerar pelos processos de amor e sabedoria, e não apenas pelos processos dolorosos das expiações, encerrando este ciclo marcado pela prática do mal. Muito bem, meus irmãos. Essa foi a nossa história e o nosso comentário de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos e nos ajude a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer outras histórias como essa, para saber um pouco mais a respeito do nosso trabalho de psicografia, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no nosso canal Espiritismo Explicado. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Muito obrigada, fiquem todos na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.